nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu perdão, nós te agradecemos, ó Deus, por tua mão poderosa sobre nós, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco, Deus, nós cremos assim, nós estamos reunidos aqui em teu nome, ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que quando a tua igreja se reúne ali, o Senhor está presente. Pai de amor, e nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor receba nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração nesse lugar. Senhor, e que o Senhor venha falar conosco, Pai, que a gente saia daqui cheio da tua presença, tendo a nossa vida renovada, transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ó Deus, e nos prepara para entrar diante de Ti com louvores, com ações de graças, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, nesta manhã, a vida do Wagner, da família dele, Senhor, todos os trabalhos, ó Pai, aquilo que ele precisou fazer nesta manhã, que o Senhor possa estar orientando, conduzindo, o Senhor caminhe com ele, em nome de Jesus. Da mesma forma, Deus, nós te pedimos também pelas nossas famílias, pelos nossos amados, pelos nossos queridos, ó Deus, que a tua mão poderosa seja sobre eles, que o Senhor fortaleça, ó Deus, as nossas famílias em Ti a cada dia, ó Deus, e que nós sejamos, ó Deus, testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nós, para que aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai, dos nossos familiares, eles venham, ó Deus, através da Tua presença em nós, conhecer a Ti e viver este momento de culto, ó Pai, ou outros momentos de culto também, ó Pai, aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo de número 37, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. Baixa um pouquinho, por favor, Marcos, depois. Salmo 37. A palavra do Senhor nos diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Salmo 37, queridos e queridas, ele traz uma lição importante para a gente, que é a lição do descansar no Senhor. No versículo 5 ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Em outras traduções diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. A questão, queridos, é que muitas vezes Ele não vai fazer exatamente da forma que nós gostaríamos, ou da forma que nós achamos que é correta. E esse é um ponto importante da nossa caminhada com o Senhor. Na semana passada nós estamos começando, as 4 semanas do Advento. São as 4 semanas de espera, ou as 4 semanas que representam o tempo da esperança, a espera pela vinda do Messias. É isso que representa o Advento. E na semana passada nós falamos sobre João Batista, sobre a promessa daquele que viria para preparar o caminho do Senhor. E hoje nós vamos falar da promessa do Cristo, da promessa daquele que era o Senhor de todas as coisas, daquele que restauraria a glória de Israel segundo o entendimento do texto. Só que as expectativas, quando elas não estão alinhadas com o Senhor, elas podem trazer frustrações. Então, se nós temos uma expectativa que não está alinhada de fato com aquilo que é a vontade do Senhor, isso pode nos frustrar. Então, o primeiro passo para que a gente possa viver verdadeiramente o texto de Salmos 37, 5, que é: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, é o entendimento de que a vontade dele é melhor do que a nossa, de que ele é bom.
Porque às vezes nós pensamos em entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós vamos à igreja, nós nos entregamos ao Senhor, falando: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, mas Senhor, faça conforme a minha vontade. Não, agora vai acontecer isso, porque eu me entreguei, agora vai acontecer aquilo, agora vai ser assim, porque eu me entreguei ao Senhor. Quando na verdade, quando nós nos entregamos ao Senhor, o que nós estamos fazendo é: Senhor, que se faça a sua vontade. E para isso, queridos e queridas, mais uma vez, nós precisamos ter o entendimento de que Ele é bom e que a vontade dEle sempre é perfeita e agradável para aqueles que o amam, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a fazer isso hoje, a viver essa experiência hoje, a experimentar do Senhor dessa forma, descansar no Senhor. Nós temos muitas atividades no nosso dia a dia. Nós corremos de um lado para o outro para resolver uma coisa, resolver outra. E às vezes nós nos esquecemos que temos um Deus que cuida de nós. E nós podemos descansar nele. Agora, como que nós descansamos no Senhor? Eu tenho entendido que eu descanso no Senhor me colocando disponível para fazer a vontade dele. Por quê? Porque enquanto eu cuido daquilo que Ele quer que eu cuide, Ele está cuidando de todas as outras coisas. Ele está cuidando de tudo aquilo que me cerca, de tudo aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar mais uma vez. Agora eu quero te convidar a fazer a sua oração. A palavra nos fala em 1 João 2:1: Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. O objetivo é não pecar. Se todavia alguém pecar, contudo, alguém pecando, nós temos um intercessor ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós temos aprendido, nós vivemos, nas quintas-feiras nós estávamos tratando do tema graça, né? E vamos continuar por mais um tempinho. E nós aprendemos que o Senhor nos justifica pela fé. Então o que nós fazemos nessa agora é, com fé, nos aproximarmos do Senhor e falar: Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E Ele nos torna aptos para entrar diante do Senhor, diante de Deus, com louvores e ações de graça, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você vai orar pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelos pecados da nossa igreja, pelos pecados da nossa comunidade, aqui no entorno, em nome de Jesus, para que nós possamos entrar diante do Senhor com louvores e ações de graça. Amém? Faça sua oração, querido, depois nós vamos orar juntos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas dívidas, mais uma vez, ó Deus, crendo que o Senhor é aquele, ó Pai, que nos ouve a nossa oração e nos perdoa, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Recebe agora, Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pela alegria de louvar o Senhor. Queremos realmente, Pai, agradar o Teu coração, Deus. Deus, e lembrar que o Senhor caminha conosco. Não deixa, Senhor, se em algum momento, Pai, nos desviarmos, Senhor. Resgata-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pois queremos caminhar contigo. Pois como esse cântico que vamos cantar, Senhor, sabemos que o Senhor caminha conosco. Que ainda que sejamos perseguidos, desafiados, o Senhor é o nosso Deus, que nos sustenta, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? E estamos de pé, porque Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Pode colocar a primeira estrofe, Marcos, por favor. Nós não desanimados,
Senhor, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, está conosco hoje. O mesmo Deus que não permitiu que Daniel fosse devorado pelos leões, está conosco hoje. O mesmo Deus não falha. Tu és o nosso Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus. Grande, grande é o Senhor, que o seu braço alcança onde o nosso não pode alcançar, que opera maravilhas, que ouve o clamor do seu povo. Amém? Meu irmão e minha irmã, se o seu coração está abatido, ansioso, lembre que os ouvidos do Senhor não estão fechados. Lembra que o Senhor não despreza a quem o busca com o coração quebrantado e contrito. E se você está alegre, se você está grato por muitas vitórias, louve mais ainda o Senhor. Amém? Porque Ele é grande. Vamos fazer esse exercício agora, de, como nós vimos no início, de confiar, de descansar no Senhor. Respira fundo aí no seu lugar. Nós vamos descansar no Senhor neste momento. Vamos adorar o nome dEle. Nós vamos falar: Senhor, não existe outra preocupação em nós, a não ser, queremos o teu nome engrandecido, a não ser engrandecer o teu nome neste momento, em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse cântico. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o
Pois não há outro Deus além de ti, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E estamos juntos, querendo, Senhor, teu nome agradecer. Queremos o teu nome agradecer. Nós trazemos à memória, Senhor, tantos feitos. E só tu és poderosa, Pai, aleluia. Aleluia. Continue adorando ao Senhor, meu irmão. Ao Senhor. Abre seus lábios, fale palavras de adoração, de dependência. Se refugie no Senhor. Ele é o forte refúgio para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Ele é forte refúgio. Aleluia. Aleluia.
Joshua, Natan, Benício. Chamar o Ednei para vir aqui orar por eles. Amém? Senhor, muito obrigado, Paizinho, por mais esse dia. Muito obrigado por cada criança que tu trouxeste aqui. Sabemos, Pai, que tu tem um plano para cada uma delas, na vida delas. Colocamos desde já elas nas tuas mãos, que tu possa estar guiando elas conforme a tua vontade, no teu caminho, no teu querer. Que elas possam lutar contra o mal, contra o maligno. Que elas possam, como a tua palavra ensina, que elas sejam setas inflamadas contra o maligno, que o plano de Satanás não prevaleça sobre a vida delas, e sim, Deus, sabemos que teus planos não podem ser frustrados, Pai. Amém. Te entregamos esse louvor, este culto, e tu possa estar com elas todos os dias. Pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, sem suas mãos para cá mais uma vez, nós vamos orar, pedindo ao Senhor pela palavra, pedindo ao Senhor que fale conosco, em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Nós cremos na oração, nós cremos no poder da oração, nós cremos que o Senhor vai ouvir a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Senhor, recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração mais uma vez, ó Pai, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Amém. A palavra do Senhor, na semana passada, como eu já adiantei no início deste culto, na semana passada nós estamos no tempo do advento, né? No tempo de espera ou da esperança, e nós na semana passada falamos sobre João Batista, que é aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. E Jesus, ele fala assim: olha, o que vocês vieram? Qual era a expectativa de vocês? O que vocês estavam esperando? Ver alguém vestido com roupas finas, com isso e com aquilo? E ele fala assim: não, na verdade João Batista era aquele que havia de vir, assim como anunciado em Isaías. Por mais de 600 anos antes, Isaías já previa que viria, o Senhor revela a Isaías de que viria alguém que prepararia o caminho do Senhor. Esse texto está em Isaías 43, que diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E qual era a pregação de João Batista? João Batista pregava o arrependimento e pregava, trazia à memória do povo que o Messias estaria próximo de voltar. Então o que João Batista fazia era preparar os corações para se lembrarem da promessa que Deus havia feito, lá em Isaías também. E o texto que nós vamos ler está em Isaías 9, nos versículos 6 até o versículo 7, e o versículo 7, né? Isaías 9, 6 e 7. Nós falamos na semana passada da promessa daquele que prepararia o caminho do Senhor. Hoje nós vamos falar da promessa do Cristo. O livro de Isaías, para quem quer entender um pouco dessa história, dessa ideia do Cristo, de que alguém haveria de vir, de que alguém viria, né, e vocês vão entender aqui qual era a expectativa com esse Cristo. Esse texto, o livro de Isaías, é um livro que eu recomendo que vocês façam a leitura, para quem quiser entender mais sobre as promessas do Senhor, sobre aquilo que aconteceria. E o texto de Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, havia uma promessa de que o Messias viria, de que o sofrimento do povo do Senhor até aquele momento, né, ele não duraria para sempre.
E aí vale nós entendermos qual era o contexto que aquele povo estava vivendo e o momento que João Batista pregava. João Batista pregava em um momento em que o Império Romano ele estava dominando todo o território de Israel. Ali não havia uma opressão sobre aqueles que estavam ali naquele momento. Impostos caros precisavam ser pagos e o povo muitas vezes passava necessidade, passava fome. Os religiosos daquela época, que eram os saduceus e os fariseus, eles tinham alguma autonomia ainda. O Império Romano permitia que a religião acontecesse da forma que eles entendiam que era adequado, né? Sempre supervisionado, mas havia uma liberdade de culto naquele momento. E os saduceus e os fariseus, a palavra nos fala que eles começaram a se afastar também do povo. Eles começaram a travar discussões entre eles, ou falar de coisas que não era aquilo que atendia à necessidade, ao anseio do povo. E é nesse contexto que surge uma voz pregando no deserto, falando de um Deus que estaria disponível para todos, falando de um Deus que ia enviar o Cristo, que iria mudar a sorte daquelas pessoas. Aqueles que estavam sofrendo teriam a sua vida transformada, teriam a sua vida mudada, que a religião seria de outra forma, não seria só para aqueles que tinham a oportunidade de se reunir no templo, que eram filho de fulano ou filho de ciclano, que retinham o título tal ou o título tal, que aquilo ali, que o Messias viria para todos. E ele começa então a juntar todo o povo que o acompanha, na expectativa, na esperança do Messias. E isso é preparar o caminho do Senhor. Isso é preparar o caminho do Senhor. E havia uma esperança também entre os religiosos, entre o povo, uma esperança de mudar de vida, uma esperança de ter saciado a sua sede, de ter saciado a sua fome, seja do que for, porque às vezes tem água, mas a gente tem sede de outras coisas. Tem comida, mas nós temos fome de outras coisas. E o povo tinha expectativa que de alguma forma ele fosse saciado e o seu sofrimento parasse. Os saduceus e os fariseus, por mais liberdade de culto que tivessem também tinham expectativa, porque conheciam a palavra e conheciam aquilo, as promessas do Senhor, e tinham expectativa de que o Messias viesse para dar vitória a eles, para que o Império Romano não tivesse mais domínio sobre eles, para que a glória de Israel fosse retomada. Todos tinham expectativas, como nós temos expectativas, como nós temos expectativas, e muitas vezes expectativas frustradas. Nós já falamos aqui outra vez que nós vivemos um momento de muitas e muitas pessoas fora das igrejas, são chamados desigrejados, né? Por quê? Porque tem frustrações. Se frustraram com a igreja, se frustraram com pastores, se frustraram com irmãos e irmãs de quem eles esperavam algo e não aconteceu. São muitos os motivos para as pessoas estarem fora da igreja às vezes, ou justificativas que eles se colocam para estarem fora da igreja. E isso é algo que tem acontecido nos nossos dias, queridos. E nós entendemos que isso acontece por conta de uma expectativa equivocada. Porque de fato o Senhor não falha. De fato o Senhor continua sendo Deus. Mas muitas pessoas às vezes se aproximam dele e não compreendem qual é o papel, qual é o trabalho. Muitas pessoas entendem que é um Deus que está disponível. Não vou me aproximar dele porque vou fazer quase como se a gente tivesse um favor ao Senhor, nos aproximando dele, vindo para a igreja ou fazendo alguma coisa. É quase como se ele que precisasse de nós. Outros entendem de repente, não vou me aproximar dele porque ele tem algo para me dar. Sim, ele tem algo para te dar, queridos, mas a relação é uma relação onde os dois assumem responsabilidades, onde os dois participam dela, onde há uma expectativa mútua. Assim como nós temos expectativa daquilo que Deus vai fazer em nós, o Senhor tem expectativa para com o povo dele aqui na terra. Nós falamos aqui neste lugar com muita frequência de que Deus não espera louvor de quem está fora da casa dele. Deus não espera louvor de quem não o conhece.
mas daqueles que o conhecem, ele tem expectativa com eles. Naquele texto em que Jesus chega perto dos seus discípulos e pergunta assim: olha, o que dizem o povo que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? E aí uns falavam assim: ah, tu és João Batista, tu és uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que isso. E eu percebo aquele texto assim, ele não estava tão preocupado com o que as pessoas diziam que ele era. A pergunta importante é que viria depois: e vocês? Vocês que caminham comigo dia a dia, vocês que andam comigo, vocês que experimentam daquilo que eu trago para vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele continua e fala: Pedro, bendito você é, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso aí. Quem te revelou isso, Pedro, foi o próprio Deus. E ali, queridos, o que Jesus estava fazendo com eles era um alinhamento de expectativas. Jesus estava alinhando as expectativas. Estava: olha, não importa o que o povo diz que eu sou, importa aquilo que vocês pensam de mim, aquilo que vocês acreditam, porque vocês foram chamados para dar testemunho, para testemunhar, para falar daquilo que vocês acreditam. E é assim que o nome do Senhor vai sendo glorificado, e é assim que as expectativas vão sendo alinhadas, e é assim que a gente começa a ter pessoas que param de deixar as igrejas por isso, ou por aquilo outro, porque elas passam a entender qual é o propósito verdadeiro do Cristo, do Senhor que veio, e que morreu por nós, daquele que entregou a sua vida por nós. Para os judeus, que eram aquele grupo que era mais intelectualizado, ou que se achava mais sábio e entendido, Jesus ele não possuía as características necessárias para ser recebido como o Cristo. Quer ver algumas características que Jesus tinha? E eu dividi em 3 partes. Eram características teológicas, expectativas messiânicas e a questão cultural também. Jesus, e prestem atenção como nós, às vezes, temos motivos para formar a nossa concepção sobre Jesus, o que nós achamos que ele deveria ser, ou como nós achamos que ele deveria ser. Uma característica teológica que impedia os judeus de acreditarem que Jesus era o Cristo. Tem um texto em João 10:30 que fala do momento em que Jesus se apresenta como sendo um com Deus. Um com Deus. Ele fala: eu e o Pai somos um. E aí o que eles fazem? Eles pegam pedra e querem apedrejá-lo. Por quê? Porque a ideia era que Deus, havia uma unicidade em Deus, e Deus não podia ser 2, e menos ainda quando se fala da Trindade. Deus não podia ser 3, não podia ser Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus era um. Isso baseado num texto. Tem uma oração judaica que é a Shema, que ela que trata especificamente do que está escrito no livro de Deuteronômio 6:4, que diz: ouve, Israel, o eterno Deus. E aí na tradução da Shema, o entendimento é: o Senhor é um. Nós entendemos como o Senhor é único, mas na oração judaica o Senhor é um. Então ali teologicamente não podia se compreender que Jesus era o Filho de Deus, ou que Jesus era Deus como ele, porque ali se quebrava o que se imagina da unicidade de Deus. Mas eu estou falando isso não para que a gente discuta esse assunto especificamente. Eu estou falando isso para mostrar que existiam pontos realmente que faziam com que aqueles pessoas não percebessem que Jesus era o Cristo. Além disso, a mensagem de Jesus ela desafiava as práticas judaicas
ensinar que o amor de Deus era para com todos, impuros, mesmo os impuros e pecadores. E eles entendiam que Deus abençoava aqueles que seguiam Ele, cumpriam todas as leis, e castigava os que não seguiam. A enfermidade era vista como um sinal de pecado. Quantos textos nós vemos assim: o que pecou? Esse ou seus pais? Ninguém pecou, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E ali era incompreensível para eles. Como é que pode uma pessoa que está vivendo assim, que está vivendo daquele jeito lá, e ele não pode ser, Jesus não veio para ele, o Cristo não veio para ele, porque é um tipo de pessoa diferente. Olha quantas coisas. Quando Maria vai enxugar, derrama do óleo sobre Cristo, derrama do perfume, do nardo sobre Cristo, o que eles falam? O que um dos fariseus que estava presente naquele lugar diz? Não é o Cristo. Porque havia dúvida, em algum momento tinha uma dúvida: não é o Cristo. Porque senão ele saberia que aquela mulher era uma pecadora e não deixava tocar nele. Havia muitos elementos, queridos, ali, que dificultava que os olhares deles percebessem que Jesus era o Cristo. A expectativa messiânica dos judeus era de que ele libertaria Israel dos romanos, restauraria o reino dos judeus. Mas Jesus pregava o amor aos inimigos. O Messias para os judeus seria alguém forte, que venceria os seus inimigos, e não que morreria em uma cruz. Por isso é que há uma dispersão após a morte de Jesus, porque havia uma expectativa equivocada. Não, Jesus não poderia, o nosso Senhor não ia morrer dessa forma que ele morreu. Entendem a importância de nós alinharmos as expectativas, de termos as expectativas corretas? Terceiro ponto era cultural. A sociedade judaica na época era hierárquica, com divisões significativas do povo em classe: fariseus, saduceus. Jesus veio para pregar a igualdade entre todos, o que contrariava uma ordem social. Não, olha, tem aqueles caras lá e você deve obedecer àqueles caras, você deve seguir isso. E Jesus, ele coloca todos na mesma posição. Olha, ele morreu para todos, eu vim para todos, para que todos tenham vida e todos tenham em abundância. E nisso ele está criando ele está mudando a estrutura. Então eram muitos, queridos e queridas, os motivos pelos quais nós podíamos justificar, ou eles podiam justificar, não aceitá-lo como Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se nós pensarmos hoje dessa mesma forma intelectualizada, talvez você encontre motivos também para crer que Jesus não é o Cristo. Talvez você vai ouvir alguns discursos, como os discursos que nós ouvimos costumeiramente: se Jesus realmente fosse Filho de Deus, e uma vez que eu aceitei, que eu procurei, eu não estaria vivendo a situação que eu estou vivendo. Se Deus tivesse todo esse poder mesmo, se existisse um Deus, o mundo não viveria isso que está vivendo. Quantas coisas desse tipo nós ouvimos? Quantas justificativas para não acreditar, quantas justificativas para não viver uma vida com Deus. Mas o fato, queridos, e aí entra um ponto muito significativo. O fato é que era muito mais fácil para aqueles que estavam sofrendo acreditar e receber de Jesus. Havia uma mulher que passou muito tempo da sua vida, gastou todos os seus recursos com um fluxo de sangue que não passava. Ela vivia em sofrimento. Ela ouviu dizer que existia alguém que subvertia a ordem, que mudava a ordem.
Ela não podia tocar nas pessoas, porque se as pessoas tocassem nela, as pessoas se tornariam impuras. Mas ela ouviu falar de um, e quando ela escuta falar, aquilo entra no coração dela e começa a mudar a sua forma de pensar. E ela fala assim: existe alguém que quando eu toco nele, é o contrário. Ao invés de ele se tornar impuro, eu sou purificado. Sabem que isso é uma mudança de mente? Percebem que isso é uma mudança de mente? Isso é mudar a forma como se percebe Cristo. E essa mulher se aproxima dele, na hora que ele está passando, ela tão somente toca nele, e Jesus fala assim: olha, quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta. Tem gente que está a todos os lados. Não, alguém me tocou de forma diferente. Porque ela me tocou com expectativa. Ela me tocou com fé. Ela não se importou com todas as discussões que são feitas sobre mim, se eu sou aquele que devia ser ou se eu não sou. Ela veio na expectativa de que eu podia fazer algo por ela. E quando ela toca em mim, ao contrário do que todos imaginam, de que eu ficaria impuro, ela é purificada. Sabe, queridos? Às vezes é muito mais fácil, porque ela não tinha nada a perder. E aí ela experimenta algo. O cego, na entrada de Jericó, quando chegam até ele, quando Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não estava preocupado com quem estava ouvindo, não estava preocupado com quem estava em volta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais tentavam calá-lo, mais ele gritava, mais ele falava alto, porque ele sabia a expectativa dele, e ele estava na expectativa correta. Eu preciso ter a minha vida mudada, eu preciso ter a minha vida transformada. E Jesus escuta o cego, ele vai até ele: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Jesus cospe na lama, faz a lama e passa os olhos dele. E aí sabe o que acontece? Os fariseus, os saduceus, preocupados, apegados às suas próprias tradições, ao seu próprio conhecimento, falam assim: não, mas não dá para ser, aquele homem é pecador, ele não pode fazer isso. Ele é pecador, ele come com pecadores, ele faz isso, ele faz aquilo. Chamam o cego para ser entrevistado. Qual é a história? E o que ele conta? Ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei, e ele podia ter falado dessa forma, e me perdoem. Vou pedir uma licença poética aqui para falar como eu imagino a conversa, porque a Bíblia resume, eu imagino essa conversa muito mais longa. A Bíblia diz que se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. É isso que a Bíblia fala. Mas eu imagino que ele foi mais do que isso. Ele fala assim: olha, eu nunca ouvi uma voz como aquela voz. Sem ver, a hora que ele ia se aproximando de mim, o meu coração batia mais forte. Eu não sei que ele é o Cristo pelo que eu ouvi de vocês. Eu sei que ele é o Cristo porque eu experimentei dele na minha vida. Eu sei que ele é o Cristo porque quando ele tocou em mim, não foi como qualquer outra pessoa que já tinha tocado em mim antes. Ele não restaurou a minha visão, ele restaurou a minha vida, a minha dignidade. Ele me trouxe de volta. Sabe? Queridos, se você não tem experimentado do Senhor, você precisa experimentar, porque ali todas as suas expectativas, ali o Senhor vai tratar e vai falar assim: é isso que eu tenho para você. Nós estamos vivendo
no final do ano de 2024, nós já estamos pensando em 2025. E que nós sejamos uma igreja que de fato seja luz e sal neste lugar, para sermos instrumentos do Senhor, para que haja um alinhamento de expectativas com relação ao Cristo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Poderia falar vários outros personagens bíblicos que tiveram experiências com Jesus, com Cristo. O fato, querido, é que nós temos muita tendência e facilidade em aceitar alguém que fala das coisas que nós já acreditamos. Partido político. A gente está só esperando alguém falar a favor daquilo que a gente já acredita para embarcar. A gente não quer nem ouvir o outro lado. E quando Jesus veio, Ele veio trazendo alguns conceitos que precisavam ser restaurados, que precisavam ser mudados. Sabe, tem muita gente que não está vivendo bem, que está vivendo mal, que está vivendo sem o Senhor, mas quer aceitar a Cristo, ou quer se envolver com Ele, quer colocá-lo em uma caixinha. Não, eu aceito até certo ponto, eu vivo até certo ponto, eu faço até certo ponto. E aí eu me lembro lá de Naamã. A menina vai para ele e fala assim: olha, tem alguém lá em Israel, lá no meu povo, lá tem alguém que se ele orar, você fica curado. Não é possível. Já rodei todos os lugares, já fui em tudo quanto é canto, tem alguém lá que vai orar por mim, eu vou ser curado. E ele vai até o homem de Deus, e o homem de Deus fala assim: olha, vai mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Não podia ter falado um monte de coisa como falou. Não, lá na Síria tem rios melhores do que esse aí. Se fosse fácil assim. Aí ele vai para lá dar um mergulho. Aí os servos dele falam assim: Senhor, se fosse algo difícil, se ele tivesse te pedido para subir de joelhos a montanha mais alta, o Senhor não teria ido? Você por minha conta também, não foi isso que eles falaram? Mas era isso, algo difícil. E aí chegou lá, Naamã falou assim: tá bom, vamos lá. Primeiro mergulho, nada. Segundo mergulho, nada. Pelo menos a Bíblia não fala que foi mudando aos poucos. Terceiro, e nada. Ele foi até o 7. E a pele dele já era como a pele de bebê quando ele se levanta. Sabe, queridos, o Senhor faz do jeito que Ele quiser. Se o Senhor tiver tempo e me der a oportunidade de conversar com Ele lá no céu, eu vou perguntar por que Ele tinha cego que Ele curava fazendo lodo, e por que tinha uns que Ele só falava e curava. Ele queria fazer assim, talvez para mostrar que Ele pode fazer de formas muito diferentes. Talvez você queira que Ele faça da mesma forma que Ele fez com o seu amigo, ou que Ele fez com o outro. E Ele faz do jeito que Ele quiser. Tem um canto que nós cantamos aqui, que é: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não tem? E eu entendo o que o cantor quis lá, o autor do cântico quis dizer com isso. Mas o Senhor faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele me faz voar. Ele faz me passar por debaixo das águas. Ele faz acabar com as águas. Deus vai me fazer andar por sobre as águas é uma forma. Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele criou tudo. Os céus e a terra manifestam a sua glória. Os fariseus, eles faziam orações públicas, buscavam as melhores posições, eram legalistas, defensores da moral e juízes ou julgadores, nem todos, queridos. Tem fariseus que receberam a Cristo também,
Era um movimento frio que não alcançava os grupos rejeitados, por exemplo. John Wesley, um dos principais fundadores da Igreja Metodista, ele dizia que ele não tinha medo que esse movimento metodista um dia ele terminasse, mas ele tinha sim medo que ele se tornasse frio e infrutífero. Porque quando nós, como igreja, deixamos de viver o propósito que Deus tem para nós, nós somos o motivo das outras pessoas terem expectativas equivocadas. Quando a igreja deixa de viver aquilo que é o que Deus tem para ela, ela para de participar da obra de forma efetiva e ela passa a ser um problema. Nós precisamos ser uma igreja. Como é que nós fazemos, queridos e queridas, para nós deixarmos ou não sermos um problema e sermos bênção? Nós precisamos estar embasados na palavra do Senhor. Tudo que for feito neste lugar aqui tem que estar embasado no que está escrito na palavra. Você precisa ser um guardião, uma guardiã da palavra do Senhor. Se o teu pastor ou qualquer outra pessoa subir nesse púlpito para falar algo que seja diferente disso aqui, que você seja o que faz assim, pastor, não é assim não. A Bíblia me conta outra história. E que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos ensinando todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tem muitos assuntos, gente, que eu poderia falar para vocês de situações onde nós, às vezes, nos importamos muito mais com a forma que as coisas estão acontecendo do que com o que está acontecendo de fato. Eu me lembro que uma vez, eu vou contar, tem vários, eu poderia falar do momento em que os seguidores de Cristo colheram espigas ou colheram trigo também, e os saduceus e fariseus falaram assim, não, mas não pode, isso é sábado você não pode fazer isso. E aí Jesus falou assim, vocês não entenderam. Olha o alinhamento de expectativa. O sábado é para o homem, não o homem para o sábado, é diferente. Mas teve uma época, eu vim trabalhar aqui no Rio, eu estava procurando trabalho, queria me casar, já estava namorando, e aí eu cheguei aqui e eu vim trabalhar como vendedor de consórcio, da Multibras, Consul e Brastemp, ia de casa em casa tentando vender consórcio. E quando eu chegava nos lugares, aí tinha um roteirinho de venda, você tem que falar isso. E às vezes a gente fica com aquele roteirinho na cabeça. Aí chegava perto de uma pessoa e falava assim, eu tenho aqui um micro-ondas para te vender. O cara falou, eu quero. Não, espera aí que eu tenho que terminar meu roteiro. Você não pode comprar agora, você só pode comprar no final. O Senhor é que faz, querido, do jeito que Ele quiser. Nós temos que ser instrumentos dEle, estarmos atentos à voz dEle, para que Ele nos conduza. Nós não temos receita de bolo. Nós estamos fazendo planejamento para 2025, mas provavelmente a gente vai errar em um monte de coisa no planejamento. Tem coisa que não vai sair do jeito que a gente queria. Que a gente precisa estar alinhado com o Senhor, para que Ele mude os nossos planejamentos a hora que Ele quiser, que Ele mude os planos, que Ele dê outros caminhos, que Ele mostre outras formas de viver, de fazer. A gente precisa estar alinhado com Ele, queridos, na palavra e no Espírito dEle, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, querido, te conduza, te oriente em toda a caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Quero te convidar a orar. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos oriente. E assim, tendo em vista tudo que nós conversamos aqui nesta manhã, tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, nós retomamos então o Salmo 37, especialmente no versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai agir. Entrega o seu caminho ao Senhor, sem preconceitos, queridos, sem querer pautar como é que Ele deve agir ou como Ele deve fazer, sem querer ensiná-lo
qual é o caminho certo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pela Tua misericórdia, e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos faça entender essa palavra, Deus. Que o Senhor, Tu sabes, ó Pai, que dentro da nossa condição humana, ó Pai, não é fácil às vezes. Às vezes nós somos temerosos, ó Deus, nós temos preocupações sobre como será o futuro, como não será, mas o que nós queremos te pedir, ó Deus, que todas essas experiências que nós temos tido contigo, Pai, que elas sirvam, ó Deus, de esperança e a certeza de que o Senhor continua cuidando de nós. E nessa certeza, Deus, que a gente consiga esperar, descansar em Ti, dispostos, ó Deus, a viver a Tua vontade, aquilo que Tu queres, aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós tomamos posse do Espírito Santo, ó Deus, sobre a nossa vida, para que Ele nos ensine todas as coisas, ó Pai, nos conduza, conforme diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus te abençoe. Queridos e queridas, nós vamos passar um momento das nossas ofertas. Esse não é um momento para constranger ninguém de forma nenhuma. Isso é uma ação que a igreja faz, porque sabe que a igreja precisa ser sustentada no nosso prédio. Então você fique à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas, caso você queira. Deixa eu colocar aqui, por favor. Não quis separar, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora venha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar, fazer seu nome grande. Senhor, nós cremos, ó Deus, que a Tua obra é sustentada através dos dízimos e ofertas do Teu povo. E nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, a bênção da multiplicação na vida da igreja e na vida do Teu povo. Que o Senhor continue mostrando, Senhor, que nada nos faltará. E assim nós te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Convidar o Davi para sentar aqui. Davi vai falar um pouquinho sobre o curso. Ontem nós terminamos, o curso de reforma, das reformas protestantes, e o Davi vai falar um pouquinho sobre como foi, e aí tem uma surpresa para o pessoal, né? Qual é a surpresa, Davi? Agora você já falou, já não é surpresa. Não, brincadeira, pessoal. Quero agradecer, fazer aquele momento de agradecimento, né? Primeiramente a Deus por essa oportunidade daqui, que a gente sempre tem que usar bem os nossos dons e talentos, né? Depois fazer a média, não tô brincando. Quero agradecer também ao pastor de verdade por essa oportunidade, por estar, eu creio que Deus ele alinha as expectativas, as nossas expectativas, né? E também ele une propósitos. Então, quando eu cheguei aqui falando para o pastor, já vim fazer a visita por conta da questão da biblioteca que estava se iniciando,
E quando eu dei a sugestão do curso, né, eu achei que ele ia pensar, ia fazer porque o metodista gosta de fazer concílio, né? Então, fazer um concílio e tal. Ele não pensou 2 vezes, não, tá ótimo, eu quero ir lá para amanhã, né? Então, eu acredito que tenha sido realmente da parte de Deus. E agradecer algumas pessoas aqui, né, também. Tivemos aí um intercâmbio aí, ó, o Zé Carlos da Metodista de Copacabana. Também temos outro intercâmbio aí, ó, do Catete, a Aline. Para quem não conhece a Aline, ela também tem, né, já está tendo, né, o curso sobre questão de fotografia, edição de imagem, filmagem. Também ela cobre casamento, faz de tudo um pouco, né? Nós queremos fazer o curso aqui, né? O curso aqui, temos que fazer o curso aqui. Vamos dar pessoal que estiver interessado, aprender um pouco mais sobre edição de imagem, né? Filmagens. Então ela tem toda a expertise para isso, mas brincadeiras à parte, agradecer ela também. Também agradecer a pessoa aqui que tem o nome de um dos reformadores, então agradecer ao Calvino, então o aluno assim exemplar, o obreiro aprovado aí, ó. Estava em todas as aulas, a Cristina também, quem mais? O Félix, que o Félix também sempre estava, a gente costuma brincar que é pau para toda obra, né? Então, o pastor Daniel com aquela voz, eu falo quando eu crescer eu quero ser locutor, voz que nem do pastor Daniel. Então, sempre divulgando, sempre participando, ontem também, nos 47 de segundo tempo, o Lyon com a Sara, enfim, e todos os outros irmãos também que, por alguma situação, alguma circunstância, que não puderam estar participando do curso como um todo, mas em algum momento participaram, né? Então, agradecer a todos vocês. E por último, não menos importante, eu queria dizer que se vocês gostaram, então vamos estar divulgando isso aí, quem sabe a gente fazer uma outra turma, também outros cursos aí, ó, o pastor já falou, já deu umas ideias, mas aí fica para o planejamento, né? Se vai acontecer, vão alinhar expectativas. Mas é isso. E por último, e não menos importante, falar o que a gente diz na Reforma Protestante, que tem 5 solas. A quinta e última, para mim, a mais importante, é só lhe deu glória, então somente a glória a Deus. Então, depois que a gente escutou uma palavra abençoada dessa, eu acredito que quando a gente tem alinhamento de expectativas e a gente foca em Jesus, a gente só pode dar glória a Deus. Então, Amém. Amém, é isso que eu tenho para dizer. Glória a Deus. E o presente, tem uma lembrancinha para cada pessoa que participou. O melhor deixa de falar pro final. Gente, vamos dar uma salva de palmas para o Davi, que trouxe esse trabalho com a gente. Foi bênção mesmo. Davi não cobrou nada para fazer esse trabalho aqui na igreja. Os irmãos que quiserem abençoar, depois fiquem à vontade, porque nós sabemos que tem os cursos dele, né? Mas foi bênção mesmo, e certamente nós queremos fazer um dos cursos que nós queremos trazer para a igreja, possivelmente no ano que vem, é o que a gente chama de período interbíblico. É um período que termina com os profetas, né? Termina lá em Zacarias. O que aconteceu durante esse período até a chegada de Jesus, do Messias, né? Do Novo Testamento lá. Então, o que aconteceu nesse período? Isso é algo que nós gostaríamos de trazer também para a igreja, é importante, faz parte da história da igreja, e eu gostaria também que depois de propor para o Davi que a gente fizesse esse trabalho, né, Davi? Queridos, nós temos os nossos cultos regulares. No dia 22 nós teremos a nossa ceia, a nossa confraternização aqui, tá? Então, queria te convidar muito a estar presente no dia 22, vir com um pouquinho menos de pressa, para que vocês possam participar da confraternização aqui conosco. Vocês que quiserem colaborar com a confraternização, entrem em contato lá no grupo das mulheres, com a Patrícia também, né? Está tudo sendo organizado, vai ser bênção, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, receber a bênção do Senhor. Domingo, então não terá escola dominical. Não, domingo dia 22. Dia 22. Dia 14, sim. 14. Domingo dia 22, não, porque nós vamos começar às 10 da manhã, porque tem o coral, aí o culto vai demorar mais um pouquinho, mas esse é um culto, sim, tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. O coral está ficando lindo, vocês vão ver. O Wagner tem sido bênção aqui no ensaio do nosso coral, e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Queridos, e aí, pode sentar só mais um minuto. Na semana que vem, no dia 14, nós vamos fazer um mutirão de limpeza lá em cima, lá na igreja, acertar tudo, sábado, dia 14.
Sábado que vem nós vamos fazer um mutirão para tentar deixar tudo bem arrumadinho para o dia 22. Se você puder vir, vai ser muito bem-vindo, tá? Mas nós estaremos aqui, vou convidar os homens para que estejam aqui também, para que a gente toma um café aqui junto e depois a gente faz esse trabalho do mutirão. A partir das 10 da manhã, que você cumprimente pelo menos 10 pessoas aí na saída, e isso tudo é o Senhor que tem feito no nosso meio e nós temos ficado muito felizes com isso. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença, pela tua misericórdia, te pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas dívidas. Toma, Senhor, nas nossas vidas em tuas mãos, que nós tenhamos uma semana na tua presença, Deus. Que tudo que nós viemos a fazer, a falar, seja para a tua honra, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Estende em suas mãos, querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você fizer. Em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Glória a Deus.